Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando estamos espiritualmente fortes, as tentações tornam-se suportáveis. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando o Espírito Santo está afastado de nós, nós prestamos muita atenção nas coisas que nós sentimos. Mas existe apenas um problema: tudo aquilo que nós sentimos longe de Deus é ruim. Então aquelas coisas, elas ficam dentro da nossa cabeça e dentro dos nossos pensamentos e acaba nos incomodando. Então é como se tivesse uma coceira, um pernilongo, um mosquitinho que ficasse o tempo todo no teu ouvido, buzinando, 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 buzinando. Então quando você já não suporta mais, você busca essa alternativa de tentar distrair os teus pensamentos. E o mundo tem diversas formas para fazer isso. Então nós recorremos a um comportamento que depois nós vamos sentir nojo, arrependimento, tristeza. Mas naquele instante, perto daquela situação, parecia que era a coisa mais certa a se fazer. E assim, as coisas elas começam a entrar dentro da nossa vida. Seja por um cigarro que você divide numa roda de amigos e você sente que aquilo de alguma forma tranquiliza, que nos momentos de solidão aquele cigarro te faz companhia. Seja através de um copo de bebida que dá uma zonzura e dá um certo desconforto, mas também produz algum tipo de alegria. E aqueles pensamentos recorrentes naquele instante, eles já não existem mais. E aí nós vamos vendo que nós vamos nos acostumando com as coisas e assim nós vamos complementando. Então a gente junta o cigarro com a cervejinha. E quando já não tá dando mais certo a cervejinha, porque você já tá ficando muito doido, junta a cocaína junto, aí tira o efeito de um e do outro. E assim as coisas elas vão somando na nossa vida. Só que sempre que nós roubamos de um lado, vai trazer consequências do outro. Então aquele lá não vai deixar que eu durma, vou tomar um remédio. E aí a minha relação com o meu corpo e a minha saúde já não tem mais. Só que dentro de mim existe algo que fica me instigando a me jogar sobre as outras pessoas. Então eu recorro à pornografia. E de repente o meu corpo também já não está mais funcionando como deveria. E eu recorro aos remédios. Então, devido à minha vida, eu fico sempre recorrendo a alguma coisa. E a tribulação acaba se tornando isso, a consequência de comportamentos repetitivos destrutivos. Então você já está viciado naquilo. Quando você vê, você já está ali com o celular jogando o aluguel da casa porque você acha que você vai multiplicar, mas todas as vezes você já perdeu, mas uma pessoa ganhou e vai chegar o teu dia de sorte, fezinho, vou orar para Deus e vou pedir. E assim a gente se enfia cada vez mais dentro de uma escuridão, decepcionando as pessoas que dependem de nós, porque nós não entendemos o que é a ganância. A não ser quando nós perdemos tudo. E ainda assim nós perdemos tudo, nós queremos pedir dinheiro para outras pessoas, porque dessa vez vai ser. Talvez por você nunca ter experimentado esse tipo de situação, você vai falar, eu sou forte, eu consigo. Só que a tentação, ela vai tentar da forma que as pessoas fracassem. Talvez para você seja fácil não jogar, não beber, mas consegue parar de contar mentira, de enganar, de fazer fofoca? Consegue cuidar da tua própria vida? Consegue ajudar ao invés de atrapalhar, porque na sua cabeça, porque você não faz mal para ninguém, você é uma boa pessoa. Mas até onde eu me lembro, Deus pediu para amar, como nós falamos ontem. Então não adianta eu olhar as pessoas que estão tentando e fracassando e achar que essas pessoas, elas poderiam fazer algo diferente. Não
poderiam. Sem a luz, os nossos olhos, eles não servem de nada. Sem a comida, a nossa boca, ela não serve de nada. Sem o ar, o nosso nariz, ele não serve de nada. Nós temos todas as coisas que dependem de outras coisas para que nós possamos nos alimentar. E assim a nossa vida, sem a palavra de Deus, ela não serve de nada. E o diabo, ele fica brincando com a gente. Da mesma forma que você pode pegar o seu animalzinho, alguma coisa, e fica fazendo brincadeirinhas para ver ele, o quanto ele é tolo e o quanto ele é bobo. O diabo fica fazendo isso o dia todo, se for preciso. Enquanto um sinal acender a chama da esperança da tolice. Ah, hoje é o dia. Ah, hoje é o dia. E a gente fica procurando uma saída sem Deus. Sento na frente de uma pessoa que nitidamente eu posso ver que essa pessoa ela não dá conta da própria vida. Mas ela é formada e estudada. Sabe por quem? Por um cara que usava a mesma cocaína que o viciado do começo. Porque ele não sabia lidar com os problemas familiares. E assim nós não conhecemos a origem daqueles que dizem que vão nos ajudar, que têm os mesmos problemas. Mas porque você acha que encontrou um especialista e está pagando, os seus problemas vão resolver. Questões espirituais não se resolvem com a ciência humana. Os homens, eles vão te dopar, eles vão te drogar, eles vão te confundir. Mas teu problema, ele nunca vai ser resolvido. Então, ou nós nos capacitamos para a eternidade, ou a nossa vida vai continuar mesmo sem valor por toda a eternidade. Se a gente falar em 1 Coríntios 10, versículo 12 a 13, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixa que sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, nessa carta aos Coríntios, Paulo, ele está dizendo de algo que é comum a todas as pessoas. Se você voltar nessa carta, e eu espero que um dia você a leia inteira, como todas as cartas de Paulo, como tudo que tem dentro da Bíblia, para que você se torne uma pessoa espiritualmente forte. Porque não tem como a gente vencer essa batalha simplesmente na força de vontade. Porque a nossa vontade, ela é corruptível. Ela tem um preço. Portanto, aquele que pensa que está de pé. Então olha que o estar de pé ou estar caído, estar na luz, estar na escuridão é um pensamento. É algo que nós acreditamos, é algo que só nós podemos ver. Por isso que quando nós começamos a nos converter, Cristo, ele muda o nosso coração. Só que eu tenho que entender que o coração que está tendo mudado é o meu. Eu abri os olhos, eu despertei, eu acordei, não os outros. Os outros, eles vão continuar na mesma vida, nos mesmos erros e nas mesmas coisas. E enquanto eles não entregam a sua vida com arrependimento a Jesus, os seus olhos não são abertos e eles não vão ver as mesmas coisas que você e nem vão entender aquilo que você está sentindo, por mais que você detalhe por palavras. Então, cada vez que você sorri dizendo que Jesus fez algo por você, essas pessoas, elas vão bater em você. Mas vão bater com força, porque o mal, ele não tolera a luz. É a mesma coisa que você estivesse dormindo e alguém te acorda com uma lanterna no meio da tua cara, você vai dar um tapa e fala: meu, eu não quero saber de luz agora, eu tô dormindo. E a vida inteira a gente vive dormindo, achando que tá acordado, vivendo apenas dentro dos nossos pensamentos. E sempre que a verdade vem, a gente não acredita, a gente não aceita. Então a verdade precisa ser o que eu quero, do jeito que eu quero. Então a gente vive um descolamento da realidade muito grande. Então eu tenho que olhar e realmente perceber, será que eu estou de pé? E se eu estou de pé, eu tenho que tomar cuidado. Cuidado. Se eu estou de pé, é graças a Deus. E para mim continuar de pé, eu preciso seguir aquilo que Deus diz e fazer aquilo que Deus quer. Senão, o que vai acontecer? Eu vou cair de novo.
E tem pessoas que vivem disso, de momentos de luz e de escuridão. E aqui nós chegamos, né? Naquela máxima popular, a vida é feita de momentos tristes e felizes. A vida é feita de pessoas que buscam a Deus e os seus próprios interesses. Então, quando nós colocamos o Senhor como centro de tudo, como a razão, como a última palavra, como algo que eu não contesto, eu só vou viver os momentos de luz. Agora, se eu acho que eu posso melhorar o Evangelho, sabe, porque eu vou amar os pecadores da forma que eu quiser, porque eu sou melhor que Deus. Deus, ele é justo até certo ponto, mas eu sou melhor. Eu amo os que merecem e os que não merecem, os que se arrependem e os que não se arrependem. Eu amo os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu sou Pan. Eu sou o poliamor, eu sou tudo. Você não é nada. Você não ajuda ninguém, nem a si mesmo, só envergonha a tua família. Sabe? E a gente tem que chegar num ponto de olhar e falar, cara, o mal que existe dentro da minha casa está vindo pela minha vida e pelos meus pensamentos. Eu estou caído e acho que estou de pé. Então, Jesus está dizendo apenas, observe, veja o resultado. As pessoas que estão ligadas a mim, elas dão frutos. As que não estão, não dão nada, só dão problema e dor de cabeça. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Então, todo mundo que está vivo vai ser tentado. Todos. Independente se você é cristão, não cristão, independente. Porque o que seria a tradução da palavra tentação? Todos nós vamos ser influenciados pelo diabo. Todos nós. E o diabo vai ficar colocando pensamentos na nossa cabeça. Então você começa a pensar numa coisa de forma recorrente. Você não tem uma contrapartida de Deus sobre se aquilo é moral ou não é moral, se aquilo é certo ou não é certo, e você vem alimentando aquelas coisas. Por não negar o pensamento, aquilo te transforma em algo que você não é. Só que já faz tanto tempo que você pensa naquilo que você acredita que você se tornou aquilo. Da mesma forma, se você vive dentro de um lugar onde as pessoas crescem te dizendo, olha, você vai ser um fracassado, você não vai dar nada, ninguém te ama, ninguém gosta de você, e aquelas palavras você toma como a verdade, mesmo que elas nunca foram. Você vai crescer achando que você é aquilo, sendo que você nunca foi. E assim o diabo, ele coloca dentro de nós coisas que não existem. E é por essas vozes que ecoam dentro de nós, que basta alguém falar alguma coisa que já volta tudo de novo. Oh, meu Deus! E tudo é motivo quando você quer um motivo. Quando um casal ele quer brigar, qualquer coisa é motivo. Qualquer coisa é motivo. Olha, eu já ouvi histórias de coisas. Passa uma notícia na televisão dizendo que um avião caiu numa ilha deserta ou em alguma coisa. E aí a pessoa vira para outra e fala, quem você gostaria que tivesse com você se esse avião tivesse caído na ilha deserta? E aí você não responde o que a pessoa quer. Pronto, vamos brigar. Porque você tem que responder o que eu quero. Você tem que mostrar a tua devoção e a tua adoração a mim. Porque esse é o amor humano. Ou você me dá o que eu quero ou eu te mato. Justo, né? Não foi o que fizeram com Jesus? Você acha que esse é o amor humano ou é a forma que o diabo age? E Judas traiu Jesus por quê? Pelos pensamentos que ele tinha. Ele aceitava ser corruptível, ele aceitava as moedas. Então, quando nós convivemos com a tentação, aceitando o que ela diz, nós sempre iremos cair. Quando você vê, você limpou a tua conta, tá ali comprando a tua cocaína, daqui um pouco tá comprando a tua pedrinha de crack, né? Tá ali, vivendo. Depois começa a ligar pros amigos de madrugada, pedindo dinheiro, inventando histórias. Eu nunca vi gente mais criativa que pessoa drogada. Rapaz do céu, essas pessoas elas são boas de histórias e são boas para se fazer de vítima. Ô povo coitado e oprimido, rapaz do céu. Mas nem poderia ser diferente, porque o diabo é o pai da mentira. Porque não tem coragem de dizer a verdade. E continuam insistindo enquanto tiver dinheiro. Porque o dia que acabar, tem uma cadeia te esperando. Pode ficar tranquilo que lá você vai ter comida e roupa lavada, tá? Aí, já que você é bonitinho,
prepara o bumbumzinho aí que as pessoas vão te usar também. Porque essa é a vida. Essa é a realidade. Você quer escolher se afastar de Deus? Quer buscar os teus interesses enquanto você tem força? Pode ir, não tem problema nenhum. E você pensa que eu tenho dó de alguma pessoa? Eu não tenho dó de ninguém. Se você aceitou viver isso, amém. Cada um busca aquilo que Deus coloca dentro do coração. Então lembra sempre que esse estado de tentação, esse estado de eu não consigo fazer, quando eu vejo eu já estou ali na pornografia e passo o dia inteiro ali, é que sem Deus não existe satisfação. Então as pessoas elas vão ficar buscando, entre aspas, os sonhos, o prazer e aquilo que pode distrair o pensamento para que elas não possam notar o quão afastado de Deus elas estão. Então nós ficamos claro pela palavra que Deus cumpre as promessas que Ele faz. Então a palavra continua. Deus cumpre a sua promessa e não deixar que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Então, quando nós estamos juntos com o Senhor, aquilo que nos atentava já não atenta mais, aquilo que nos dominava já não domina mais, aquilo que parecia impossível agora se tornou possível. Aquilo que parecia que não ia dar certo, começa a dar certo, porque nós temos uma força diferente dentro de nós. Nós não temos mais os pensamentos do diabo dentro de nós e nós reagimos aos nossos pensamentos. Não adianta você achar que não é isso. É os teus pensamentos, é o que você imagina, é o que você acha. E é justamente aí que a palavra de Deus ela atua. Primeiro ela vem dentro dos nossos pensamentos e nos mostra quem nós somos. Nós somos nada, nós somos um lixo. Nós somos pessoas que se nós soubéssemos quem nós éramos e o nosso ser estivesse em outras pessoas, nós nunca iríamos nos relacionar com nós mesmos. Pessoas sem Deus são assim. Não adianta você criar expectativas. Pode ser alguém da tua casa, pode ser o teu pai, pode ser a tua mãe, o teu irmão, né? Ontem nós falamos sobre quem é irmão e quem não é. Pode ser quem for. Não é porque o teu corpo é bonito que você vai ter a alma que você espera. Depois não adianta ficar reclamando. Ai, tive filhos. Ai, porque no começo era assim. Ai, porque não sei. Cara, vai acabar. Vai acabar. Você desculpa, mas vai acabar. O diabo ele veio para destruir. Então não adianta você ter essas expectativas. Depois vai ficar comparando a vida. Ai, porque eu tive e não tenho mais. Ai, porque era. Não importa. É daqui para frente. Ou você fecha as brechas, ou você vai acabar nesse mundo, e só tem isso. Cara, a coisa mais triste que a gente presencia, e eu nem consigo imaginar, é quando um casal separa, alguém separa, e você tá ali uma mãe com um filho, com coisa, só que essa mãe passa a noite inteira bebendo cerveja, chapando na cocaína, e de manhã vai levar o filho pra escola. Eu fico imaginando essas crianças. Quem que vai cuidar dessas crianças? E tudo se justifica, porque a minha dor, o meu casamento, o meu eu. E tem uma coitadinha de uma pessoa. Pior ainda, é gente que arruma cachorro e larga o dia inteiro preso dentro de casa, o bichinho latindo e chorando. E aí chega a noite e o cachorro tá ali preso sozinho. Aí vai viajar, vai postar no Instagram, vai ficar lá, ai como eu sou bem sucedido. Meu, dá pra alguém o cachorro, por favor. Fica lá latindo, incomodando todo mundo. Cara, se você não tem empatia por um bicho que você não pode fazer nada, que chora uma noite inteira porque tá ali sozinho, quanto mais nós. Só que tudo é muito bonito, na nossa vida tudo aceita, a vaidade, né? O meu cachorro de marca. Até onde você tá disposto a descer por uma coisa, para tirar uma foto? Se você acha que uma criança ela gosta de animal, um animal não é um brinquedo. Não é uma vida que você põe numa mão de uma criança. Você conversa com as crianças de hoje, não tem nem noção do que é trabalhar, do que é dinheiro, do que é nada. E você dá uma vida na mão dela porque ela vai ser melhor. Você teve cachorro quando você era pequeno? Por que a tua vida continua esse lixo? Por que você não conseguiu assumir a responsabilidade de nada? E nós temos que ter essa dignidade de dizer, olha, eu fiz coisas que eu me arrependo. Eu agi de forma incorreta. Eu escravizei, eu puni, eu fiz. E daqui em diante eu não quero mais. Daqui em diante Jesus quem vai conduzir a minha vida. Então nós somos tentados por essas coisas. E aqui parece que a tentação é Deus que está mandando, né? Mas a gente vai lá em Tiago 1.
versículo 12 a 15. A palavra do Senhor, ela diz assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então Tiago, o irmão do Senhor, ele está falando também sobre a tentação. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. E o que é continuar fiel nas aflições? É você não fazer o que você quer, mas fazer o que Deus ensina. Então, por um instante, vai parecer algo que é desconfortável, porque eu já estou acostumado. E a gente cria rituais dentro do nosso costume. Você já prepara, deixa o creminho de lado, deixa a coisinha, já apaga a luz, entendeu? Deixa o papelzinho para se limpar. Então você tem o teu ritualzinho ali. E aí você já faz. Da mesma coisa, a pessoa, quando ela vai usar droga, ela gosta de ir lá, ela tem a notinha da sorte dela dentro da carteira, ou guarda o canudinho, entendeu? Ela vai, antes de começar, gosta de tomar um conhaquinho, um negocinho. A gente tem todos os ritualzinhos. Da mesma forma que a gente prepara a casa para Deus para poder receber o Espírito Santo, aquelas pessoas, elas preparam o diabo, faz o despachinho, faz a oferendinha, faz a mesma coisa. O que a gente não percebe é que se a gente não é sacerdote de Deus, a gente é sacerdote do diabo. E tá ali, você tá vendo aquilo acontecer dentro da tua casa, é o incensinho, é a moedinha pro bichinho na porta, que tem que colocar de frente, entendeu? É os pais de santo, aquelas tranqueiraiadas, é tudo isso. Beleza, você pode acreditar no que você quiser. Só não vem reclamar que a tua família acabou, não vem reclamar que morreu e não sabe por quê, não vem reclamar de nada dessas coisas, não reclama. Você pode fazer o que quiser, mas não reclama, não enche o saco. Faz do teu jeito, mas não enche o saco. Não vem trazer as consequências da tua vida para a vida de outras pessoas. Se você gosta de envergonhar o teu pai, a tua mãe, amém, louvado seja o Satanás que te criou. Porque a gente não aprendeu assim, a gente aprendeu a honrar pai e mãe. Porque depois de sair aprovado dessas aflições, você receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. E existe uma vida que você só vai encontrar quando você se converter. Quando você resistir às tentações, quando você enfrentar as tentações com Deus. E aqui fica uma parte que às vezes é difícil a gente poder entender. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus. Quer que eu dou um exemplo disso que ele está dizendo aqui? Jesus, ele foi ao deserto e o diabo foi lá tentar. E o que é a tentação? É você receber um escape. É você receber alguma coisa para tirar algum tipo de desconforto ou para tirar algum tipo de necessidade. E o diabo oferecia tirar o sofrimento, entre aspas, de Jesus, da fome e da sede, das coisas que ele estava passando, mas Jesus tinha que fazer o que ele queria. O diabo, ele não quer os teus bens, o diabo quer a tua obediência. É só isso que ele quer. E cada vez que você abre a porta e obedece a ele, é isso que ele faz. Então, quando eu começo a purificar o meu coração, eu começo a olhar que aquele comportamento eu não quero mais obedecer. Então, antes eu nem questionava, agora eu começo a questionar. Antes eu só sentia ruim depois, agora eu sei a razão pela qual eu sinto. Então, como que Deus pode pedir para fazer algo e Ele mesmo ir lá falar não faça? Não tem o menor sentido. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. E aqui está o segredo. Se nós estamos com Jesus, a tentação ela não chega até nosso coração. Aí vem a pergunta, como eu posso estar unido com o Senhor? Eu preciso ter fé no Senhor. Eu preciso passar pelo processo de arrependimento. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu duvido que você tiver com a Bíblia aberta ali, lendo a palavra de Deus, você vai ter coragem de tirar uma carreirinha em cima dela e dar uma cheirada. Ou você vai ligar um vídeo de pornografia e vai bater um negocinho ali.
Ou vai ligar para alguém e ficar falando mal dos outros, com a palavra aberta na tua cara. Eu duvido. Então, nesses momentos, ao invés de você recorrer à solução que você sempre recorreu e nunca resolveu a tua vida, vai atrás da palavra de Deus, vai aumentar a tua fé. Daqui um pouco o Espírito Santo ele vai estar onde você estiver. E aí essas coisas elas não vão mais tentar vocês. Mais nada. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então quem traz o diabo para a minha vida? É os meus desejos. Da mesma forma que a fé é a certeza que você vai receber coisas que ainda não existem, o diabo também ele usa desse mesmo argumento. Ah, ele está desejando? Eu vou trazer para a vida dele, porque eu sei que se eu entregar para ele isso, ele vai fazer o que eu quero. E aí vem aquele conceito de vender a alma para o diabo, a troco dos teus sentimentos. Você vai se gabar de todas as pessoas. Olha o meu dinheiro, olha o que eu consegui, olha o que eu conquistei. Mas não pode falar como ganhou, né? Porque senão, na cidade inteira vão falar que você é uma puta, né? E desculpa o termo utilizado. Mas quem tenta vencer dessa vida de forma desonesta, você desculpa, não vai ter o respeito de ninguém. Então será que valeu a pena o carro, o dinheiro, as coisas? Será que valeu a pena ganhar desse jeito, de forma desonesta? Sendo bandido, sendo do tráfico, sendo do coisa? Será que esse é assim que você senta na mesa com o teu pai, com a tua mãe, com a tua avó e fala, olha, tá aqui, eu roubei, tirei de outra pessoa, enfiei uma arma na cabeça dela, tá aqui, vendi droga, destruí famílias, mas o importante é que tá aqui, olha o meu iPhone, olha o meu carro, olha a minha casa, olha o que eu conquistei destruindo a vida de outras pessoas. É isso que você quer? Será que vale a pena usar da fraqueza das pessoas para trazer? Será que esse é o evangelho que nós vamos anunciar, onde os meios justificam tudo só para poder dar um testemunho de prosperidade sem satisfação? Então, quem traz o diabo para a minha vida são os meus desejos. Quando eu acredito que eu não vivo sem, que eu preciso. Mas todo mundo fica perguntando por que eu não casei, então eu tenho que... eu tenho que fazer alguma coisa. Não, eu tenho. Você acha que o diabo fala por quem? Da mesma forma que Deus fala pelas pessoas. Só que, infelizmente, o mundo é do maligno. Tem muito mais gente mentindo, enganando, sendo a imagem e a semelhança do diabo do que de Deus. Então, cuidado com o que você ouve. Esteja forte para que o diabo não possa tentar o teu coração, nem enganar você com esses desejos que não levam a ninguém. Essas redes sociais estão cheias de pessoas tentando te influenciar que existe uma vida fácil. Essa vida ela não existe. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então olha que o pecado ela criou, né? Ele nasceu e ele cuidou até que ele se tornou adulto. Então olha quanto tempo ficou praticando, afastado da palavra, para depois falar, não sei o que aconteceu, não sei porque ficou doente, não sei, foi do nada. É do nada. Mas essas pessoas, elas viveram uma vida inteira em dor, sem conhecer o que é a felicidade, sem conhecer o que é a alegria, sem conhecer o que é o amor, sem conhecer o que é o Senhor. Viveram uma vida inteira de expectativas frustradas. Isso é o maior sofrimento que pode existir nessa vida. Porque não existe maior dor que viver longe do Senhor. Não existe maior frustração que você achar que o teu amor depende das pessoas. Que o nosso amor é o próprio Senhor. Então, hoje é o nosso episódio 1300. 1300 dias preparando algo para vocês. Mais de 2400 dias lendo a palavra de Deus todos os dias. Para que a nossa vida ela possa ser transformada e dia a dia aperfeiçoada pelo Senhor. Porque ninguém aqui prega perfeição. Quando eu falo dessas coisas, eu não estou dizendo, olha, vocês são lixo, eu sou a pessoa do mundo. Eu sou um lixo também, porque se eu rejeitar o Senhor, essa outra vida ela volta, essas tentações elas voltam, esses desejos eles voltam. Então eu dependo de Deus para mim poder viver longe dessas coisas e não ser escravizado, porque no passado eu já fui e eu sei o quanto é ruim
você ser obrigado a ficar vivendo sobre isso. E nós não precisamos mais dessas coisas. A graça de Deus, ela nos basta, a felicidade de Deus é a melhor coisa. Eu, às vezes, falando, vocês nunca vão conseguir entender que existe uma vida, que ela não se compara a vida nenhuma que eu acreditava, que eu já tinha visto alguém viver, porque a religiosidade não nos entrega o que Jesus oferece, mas é o próprio Espírito Santo. Você só vai descobrir isso quando você lê a palavra de Deus. Sem a palavra, não tem jeito. Quando estamos espiritualmente fortes, as tentações se tornam suportáveis. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa nos perdoar por tudo aquilo que nós fizemos, que o envergonha. Às vezes a oração tem que ser só isso. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Jesus dizia, olha, eles não sabem o que fazem. Meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Então vamos buscar o conhecimento para que nós possamos parar de perecer, para que Deus ele possa nos fortalecer e para que a palavra possa se cumprir e para que esses dias felizes eles possam chegar e as aflições elas possam deixar de lado toda a dor, todo o passado e tudo aquilo que nós fizemos longe de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.